Beleza, bora fazer as questões 3 e 4 da prova do ITA de Matemática de 2002. Tranquilo? Baixa a prova do ITA de 2002 e tenta resolver. Depois que terminar, vem aqui ver a minha resolução. Tenta marcar o teu tempo para ver o quão rápido tu conseguiu fazer, certo? Acabou? Então, como é que a gente devia ter resolvido e pensado essa questão? Questão número 3 é uma questão clássica do ITA, tá? Cai bastante esse tipo de coisa. Módulo. Então eles só vão colocar isso daqui, a questão é basicamente f de x é uma função que vale esse trambolho daqui. Tu sabe que x pertence aos reais, o ITA normalmente coloca esses intervalos, é interessante às vezes dar uma observada neles, tranquilo? E vai te pedir para qual conjunto de valores x está definido, dado que x pertence aos reais, certo? O que a gente tem que fazer nesse tipo de questão? Bateu o olho, pensou, vai ficar fazendo um monte de desigualdade, tá certo? Essa daqui, por exemplo, a gente tem feito da seguinte maneira. Horas, dentro de raiz tem que ser maior do que zero, com certeza. Se for menor do que zero, vai ser complexo, tá certo? Essa função aqui não vai estar definida no conjunto dos reais. A gente quer que x e f de x pertençam ao conjunto de reais, tá certo? Ou seja, esse treco aqui de dentro, que eu vou reescrever, 5 menos módulo 2x menos 1 módulo menos 6 módulo, com certeza absoluta, é maior ou igual a zero, tá? É recomendado que vocês tomem cuidado com a igualdade, às vezes pode ser relevante. Depois que tu fez isso daqui, era o primeiro passo, o que tem que começar a fazer? Só ficar jogando os valores um para o outro lado e ficar expandindo os módulos até que tu tenha o valor do x. Tranquilo? Vamos fazer isso então. Na prova tu não podia ter feito com tanta calma, né? Tem que ser uma coisa bem mais mecânica. O que tu vai fazer? Vai jogar esse treco pra cá e vai ficar módulo de 2x menos 1 menos 6 módulo menor igual a 5. Certo? Toma cuidado com a desigualdade. Mas tu não vai ficar fazendo essa passagem o tempo todo, não na hora da prova. Tu tá fazendo a lápis. Então o que tu pode fazer? Apaga esse módulo aqui, certo? E bota maior ou igual a menos 5. Certo? Olha essa passagem que eu fiz. Faz sentido para ti? Vou só reescrever o que estava antes. O módulo disso daqui é menor ou igual a isso. Tá certo? Mas esse valor de dentro pode ser negativo. Tranquilo? Por exemplo, se esse valor aqui de dentro for menos 4, tá certo? O módulo vai fazer com que ele fique 4. Então seria uma resposta válida. Mas se isso daqui de dentro for menos 6, se isso for menos 6, o módulo vai fazer com que seja 6. Ou seja, vai ser maior do que 5 e a desigualdade não é válida. Então o que está aqui dentro tem que ser maior do que menos 5. Essa é a dica máxima que tem para módulos. Tranquilo? É só ficar colocando o valor que estava do outro lado com um sinal negativo. Sempre que tu tem um módulo, tu faz isso. Tá certo? Se tu não está entendendo muito bem, não te preocupa, vai ver uma aula a respeito disso, dá uma lida em algum livro, algo no gênero. Certíssimo? Encontrou isso daqui, o que você vai fazer? Vai jogar o 6, passar o 6 somando dos dois lados. Então vai ficar módulo de 2x menos 1 menor igual a 11 maior igual a 1. Agora que tu tem... eu esqueci de fechar o módulo aqui. Agora que tu tem módulo dos dois lados, a gente tem que abrir essas opções, tá certo? Então a gente vai abrir, primeiro fazer o menor igual a 11 e depois o maior igual a 1. No menor igual a 11 a gente tem 2x menos 1 menor igual a 11 e maior ou igual a menos 11, já que é módulo, tem que sempre fazer isso. E embaixo, 2x menos 1 menor ou igual a quê? Agora tu tem um detalhe, tá? Ele é maior ou igual a 1. Quando é maior ou igual, a gente tem que fazer sempre menor do que o menor ou maior do que o maior. Já vou explicar. Tá? O que a gente está fazendo aqui? Tem que abrir em possibilidades. Para esse primeiro, para o menor ou igual a 11, a gente abre uma possibilidade. Para o maior ou igual a 1, a gente abre outra possibilidade. Sempre que tu tem um sinal de menor, tá certo? O valor que está aqui vai ficar no meio. Então, vamos esquecer o menos 1, o maior ou igual a 1 por hora. O valor que tu tem aqui vai ficar no meio. E esse daqui vai ir para os dois lados. Ele é menor ou igual ao maior, ao 11. E
maior ou igual ao menor, ao menos 11. Tá? Maior do que o menor, menor do que o maior. Já na outra possibilidade, que seria, a gente está considerando agora maior ou igual a 1, a gente tem um maior ou igual. O valor de dentro, o valor com x, é maior ou igual. Então vai ficar, isso daqui é menor do que o menor ou maior do que o maior. Tranquilo? A gente pode fazer essa análise também por gráfico. Certíssimo? Se tu desenhasse o gráfico, tu ia perceber o porquê que isso é válido e tal, mas isso tu pode fazer em uma aula disso daqui, certo? Se tu achou essa estratégia um pouco nova, veja numa aula que explica direitinho por que isso funciona. Depois que tu expandiu nesses valores, aí fica trivial, concorda? É só tu passar o 1 somando, vai ficar 12, divide por 2, vai ficar 6. Só passar o 1 somando, vai ficar menos 10, divide por 2, vai dar menos 5. Agora tu vai fazer isso para todos os 4, certíssimo? E tu vai encontrar aqui x, nesse daqui que eu fiz, né? Menor ou igual a 5, x maior ou igual, 6 maior ou igual a menos 5, tá? Cuidado com esses errinhos básicos que eu acabei cometendo aqui. Vocês podem cometer também na hora da prova, tá certo? Então, se tu treinar muito, fizer muita questão, diminui muito a possibilidade de tu cometer erro, tu fica acostumado, tu lembra em quais locais que tu costuma errar, e tu sempre faz aquela revisão depois de responder a questão, acaba maximizando a possibilidade de que você não cometa equívocos bobos, tranquilo? Que podem pegar a sua vaga. E vamos fazer o mesmo aqui embaixo, tá certo? A gente encontrou essa relação aqui. E aqui embaixo a gente vai fazer esse passa para cá somando, vai ficar 0. Então x menor ou igual a 0. Ou esse daqui, x passa para cá, x maior igual a 1. Tranquilo? É recomendado que depois que vocês achem as desigualdades que vocês querem, circulem elas. Provavelmente tu não vai fazer uma coisa tão organizada na hora da prova, certo? E é bom que tu não perca o resultado, gaste tempo procurando ele, ou porventura pegue alguma coisa equivocada que tu escreveu. Por exemplo, em algum momento tu escreveu que x é maior que 0 por qualquer motivo. Aí tu pensa que isso era parte da resposta e tu acaba perdendo uma questão que tu não devia ter perdido, porque tu fez ela certinho. Tranquilo? Depois que tu acha todos esses valores, a prova do ITA estava pedindo para te olhar as alternativas e dizer qual que era o conjunto, qual conjunto que isso daqui se encaixava. Tranquilo? E a resposta, no fim das contas, é letra E, tá certo? Letra E dizia que os valores de x estão os valores de x estão nessas possibilidades. Deixa só eu pensar aqui. União com 1, 6. Certo? Tá? Essa anotação aqui é anotação de conjunto, normal, tranquilo. Anotação de intervalo. Essa era a questão número 3 do ITA. Era uma questão que vocês podiam fazer com bastante velocidade, certo? Só tinha que tomar cuidado para não cometer erros bobos. Essa é uma questão onde muitas pessoas cometem erros bobos. Tranquilo? Questão 4 do ITA era uma questão de números complexos. Sempre tem questão de números complexos no ITA. Estejam acostumados com isso, tá bom? Complexos é uma matéria que tem que estar manjando. Recomendo o livro do Caio Guimarães de Complexos para esse conteúdo. A questão era z à quarta menos z ao quadrado mais 1 é igual a 0. Dentre as alternativas abaixo, que vocês podem ver na prova, qual alternativa é igual à soma de duas das raízes dessa equação? Então, tu vai encontrar todas as raízes disso daqui, vai ficar somando elas até ver qual que das possibilidades é a resposta certa. Tranquilo? A gente tem que começar então resolvendo isso daqui. Como é que se resolve isso daqui? Estratégia básica. Primeiro faz Bhaskara, né? É a primeira coisa que a gente vai pensar. E claro, como ele nos dá z, sempre que tu tá falando de z, que prova do ITA, quase com certeza vai estar falando de números complexos. Fica a dica. A gente vai resolver e vai encontrar por... de z ao quadrado. A gente vai encontrar fazendo Bhaskara que z ao quadrado é igual a 1, mais ou menos, i raiz de 3 sobre 2. Bhaskara normal, certo? Depois que tu encontrou esse daqui, que a gente pode escrever também com a notação de cis. Vocês lembram? Pode ser escrito como cis de π sobre 3. Certo? Ou também pode ser escrito como cis de menos π sobre 3. É uma possibilidade, tá? Essa notação de cis, se vocês não entenderam muito bem, deem uma lida no Caio Guimarães de Complexos, ou no IESE, se vocês nunca viram complexos, tá tranquilo? Que ela está nos dizendo? Ela está colocando aqui na frente o módulo desse número, que no caso é 1,
por isso que não tem nenhum valor. Se tivesse um 2 aqui, seria o módulo dele. E aqui a gente está colocando como se fosse o ângulo, tá certo? Para quem nunca viu, cis significa cosseno desse determinado ângulo, então no caso é π terços, mais ou menos, tá? E vezes seno desse ângulo, nesse caso π terços. Tranquilo? Então, essa é a notação de cis. Cis significa exatamente isso, a gente escreve com cis para ficar um pouquinho mais rápido de escrever. Tu também podia ter escrito com a notação de números do número de Euler, tranquilo? E elevado a π terços vezes i, tá certo? Depois que tu encontrou isso daqui, o que tu tinha que ter feito? Raiz de novo, certo? Então z ao quadrado é igual a isso ou isso. O que a gente faz agora? Abre impossibilidades. Para o primeiro caso, z pode ser igual ao quê? Pode ser igual a gente está fazendo a raiz de 1, raiz quadrada de 1 é 1, então vai ficar 1 aqui na frente. Se fosse um 2, aqui ia ser raiz 2, confere. E a gente também está colocando π sobre 6 agora. Isso aqui, para quem nunca viu, é a lei de Moivre. Moivre. Não é assim que pronuncia, porque ele é francês, certo? Mas eu não sei francês. Então, é a segunda lei de Moivre. Essa lei de raiz, se vocês nunca viram, deem uma olhada. O que a gente faz? É só tu colocar o dividir por 2. Raiz, em números complexos, significa dividir por 2. Tranquilo? Depois que tu fez isso, tem duas possibilidades, porque tu pode dividir esse daqui por 2, mas não é esse daqui, tá? Vocês podem dividir esse daqui por 2, mas lembre-se que antes, e eu vou só colocar aqui do cantinho, z ao quadrado é igual a cis de π terços. Tranquilo? Que é exatamente a mesma coisa do que se tu somasse mais 2π aqui dentro. O que seria botar mais 2π? Seria colocar mais... seria 7π terços. Tranquilo? Perdão, 7π terços não. Cis de 7π terços. Cis de 7π terços. Obviamente, ambos são o mesmo, dado que tu está só somando 2π. Então, se tu fizer a raiz disso daqui, vai ficar z é igual, divide por 2, π terços, π sextos. E tu pode fazer a raiz desse daqui também, concorda? Que é cis de 7π sextos. Então a gente abre como se fosse... essa igualdade aqui tá meio tá? Mas não é bem igual. Isso aqui é igual a isso, mas quando tu faz raiz, essas propriedades acabam não sendo válidas, né? Só tu tem que considerar como z ao quadrado é igual a isso e z ao quadrado é igual a isso. Tu tem que, sempre que tu faz a raiz, tu tem que abrir mais possibilidades. Se tu faz raiz quadrada, um número vai ficar dois números. Se fizesse a raiz cúbica no número complexo, viraria 3, porque estaria dividindo o 2π por 3, tá certo? Isso é lei de Moivre, vocês podem dar uma olhada lá, vocês vão relembrar. E aí, ou seja, pode ser cis de π sextos ou cis de 7π sextos. Ambas são possibilidades válidas para z, tranquilo? E claro, a gente podia ter feito exatamente a mesma coisa para esse outro daqui, que ficaria, coloquei 2 iguais, ficaria cis de menos 2π terços ou cis 2π terços não, perdão, é 2π, é π sextos, é dividido. Ou cis de 5π sextos. Tranquilo? Eu coloquei mais 2π, ou seja, esse mais esse tem tem sempre π de diferença, tá certo? Esse menos esse, perdão. Esse menos esse tem π de diferença, esse menos esse tem π de diferença. Tranquilo? E aí tu pode escrever esses valores na notação normal, ou seja, isso daqui é a raiz de 3 sobre 2, mais isso, i sobre 2. Esse daqui é menos raiz de 3 sobre 2, menos i sobre 2. Confere aí a tua resposta para ver se tu fez tudo certinho, tá? Menos i sobre 2. E esse daqui vale menos raiz de 3 sobre 2, mais i sobre 2. Tranquilo? Esses eram as 4 raízes da nossa questão inicial. Então tu tinha que ter feito isso com um pouco de velocidade, mas é uma questão que tem que tomar cuidado para não esquecer de detalhes. Tranquilo? Outra questão que muita gente podia ter cometido um equívoco bobo, mas é uma questão clássica do ITA. Tranquilo? Agora que tu achou isso daqui, tu tem que ficar somando essas combinações até que tu ache uma das alternativas. E no fim das contas, se tu somasse essas duas raízes, tu encontra menos i. Então esse mais esse é menos i, certo? E menos i era a letra D, que é a resolução da nossa questão. Beleza, galera? Era bom vocês terem praticado um pouquinho mais isso aí. Se vocês acertaram tranquilo e com velocidade,
Vocês estão bem nesses dois conteúdos clássicos. Se vocês não acertaram, dá uma revisada aí no conteúdo, que o objetivo aqui não é gabaritar, o objetivo aqui é aprender. Tranquilo? Na prova do ITA que você tem que fazer certo. Valeu, galera, e até a próxima!